Antes da noite terminar, eu quero te contar um testemunho. E por que eu estou aqui para contar esse testemunho? Primeiro, para que os testemunhos da palavra de Deus mostra como que Deus agiu no físico, mostra como que a mão poderosa de Deus agiu no físico. Então, para que você tenha cada dia mais entendimento na sua mente da palavra de Deus, de como Deus age, e assim continue crendo na palavra que Ele liberou, porque eu, Lilian Marinho, tenho certeza da palavra que Deus me falou e que Ele vai cumprir na sua vida. Mas também eu sei que nós temos um inimigo, e ele é o diabo. E ele quer se utilizar da aflição, quer se utilizar da falta, para que eu e você venha desistir de esperar em Deus. Ele quer roubar a semente, e a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus não depende da nossa emoção. Ela vai se cumprir. Mesmo que você ria dentro de você como Sara, achando, meu Deus, como pode, nessa idade, uma bênção dessa vir sobre o meu ventre? Como pode alguém estéril, com essa idade, gerar um filho? Como pode, não é? Não depende do físico, da realidade física. A palavra de Deus, ela é soberana. Ele criou as células. Ele criou o corpo. Ele criou o ser humano. Ele manda nos céus, na terra, debaixo da terra. Nós sabemos disso. Então, para edificar a sua vida. Lembra que essa semana eu falei, né? Liberei a palavra que Deus falou, usando ali a passagem de José, que você seria chamado à pressa. E essa palavra se cumpriu na minha vida nesse domingo. Eu fiz, né? Eu criei na palavra e aí fiz a sobrancelha. Eu mesmo escovei meu cabelo em casa. Fiz minha unha com uma amiga e pronto. E hoje, para a glória de Deus, a minha família recebeu um convite e a gente foi almoçar num lugar bem lindo, irmãos. Muito lindo. Veja, eu já estava pronta. E a gente foi almoçar, muito lindo lugar. E tu não imagina. Para você ver como Deus é um Deus de detalhe. Desde a Páscoa, que eu queria muito comer uma moqueca. Eu não comi moqueca na Páscoa e eu amo moqueca. Mas aqui em casa meus filhos não gostam. Eu ainda não sei fazer direito. Vou aprender em nome de Jesus. Enfim, para finalizar. Quando a gente senta na mesa tudinho, o casal que nos convidou pediu uma moqueca. Então veja, é singeloso, pode parecer pequeno para você, mas para mim não é. Para mim não é. E tem outra coisa que eu quero compartilhar, e aqui não é vaidade, mas é porque a gente precisa saber as boas práticas e seguir as boas práticas. Eu comi um doce e pedi um doce para viagem, para comer à noite com meu esposo, não é? E o que aconteceu? Quando eu saio porque a gente foi para um outro restaurante de doce. Quando eu saio desse restaurante de doce, na porta tem um homem, tá lá de cabeça baixa. Então, eu senti no meu espírito, né, que Deus queria que eu desse aquele bolo a ele. Sendo que eu estava com um grupo de pessoas. E eu não queria fazer na frente das pessoas, não por vergonha. É porque eu não queria demonstrar, entendeu, caridade, nada. Eu queria fazer algo particular. Então, eu me despedi das pessoas e fui lá e entreguei aquele bolo àquela pessoa. Veja, primeiro era o bolo que eu amo. Eu ia trazer para mim, para comer em casa. Eu não tinha comido lá, mas Deus me mandou dar. Porque eu também quero te dizer aqui que você também tem que semear na vida das pessoas. E isso já é uma prática que o Espírito Santo me ensinou. Do mesmo jeito que ele libera bênção na sua vida, ele quer que você abençoe a outros. Eu ganhei uma moqueca, mas Deus me fez ofertar um bolo na vida de alguém. Quem sabe ele levou para a esposa dele. E aqui não é para aparecer, mas para falar as boas práticas, para você entender e começar também a semear, a semear, a semear, a fazer o bem. Porque é isso. É um semeando na vida do outro. Somos um corpo, somos irmãos. E a palavra de Deus diz, porque quando eu tive fome, não me deste de comer. Então, se eu passei ali, eu vi uma pessoa, eu não tinha nada, não tinha dinheiro para dar.
né? Mas eu tinha aquele bolo. E Deus queria que eu desse. Agora, se eu fosse apegada. Eu sou apegada, mas eu sou mais obediente do que apegada. Então, eu dei aquele bolo. E não é para aparecer, mas para você entender. Porque muitas vezes a gente só quer receber. A gente não quer dar. E Deus quer que a gente dê também. E como é bom dar. Eu tenho outros exemplos que o Senhor já vem gerando no meu coração para que eu venha compartilhar. Porque a gente sabe das boas obras dos nossos irmãos. Do favor, da aliança cumprida na vida do filho de Jonathan. Que acabei agora esquecendo o nome, porque eu estou realmente cansada. Me recuperei da gripe em nome de Jesus, mas realmente estou cansada. Né? De Lodebar, tirou de Lodebar lá. Então, sim, as práticas devem ser compartilhadas. É porque a gente fica naquele negócio, né? Que a gente tem que fazer no oculto, o que a direita faz, a esquerda não tem que saber. E isso é verdade, é o que a palavra de Deus diz. Então, eu estou te falando porque ele pediu que eu assim compartilhasse. Da maneira e com essas palavras, para você entender. Deus, ele cumpre tudo o que ele fala. Mas também nós temos que crer. Veja, eu criei no que Deus falou. O cenário não me mostrava que eu ia ter convite nenhum. Nem que eu ia ter condições de ir no lugar que eu fui hoje. Mas eu criei. Eu fiz a sobrancelha, eu me preparei e eu fui chamada. E eu saí, assim como José, e fui participar daquilo que Deus tinha reservado para a minha vida e para a vida da minha família. A gente não comeu só muqueca, não, comeu outras coisas, viu? Comi caldinho com... Como é que se diz? Com pimenta. Então veja o que Deus fez. Ele faz na sua também. Eu não duvido da presença de Deus. E eu tenho problemas reais como você tem. Mas porque eu sei que eu tenho essa presença. Eu estava agorinha, já eu vou gravar, acredito que amanhã, uma palavra que ele liberou. E eu creio, eu vou liberar para você também. Ele não se liberou só para mim, ele liberou para eu liberar para você. Então tenha esse coração voluntário. Tenha esse coração semeador. Tenha esse coração de amor como Ruth. Ela amou o próximo. O próximo era a sogra. Não tinha filho, não tinha marido naquele tempo. Ela foi trabalhar. Ela não chegou querendo ser a bambambam no campo de Boaz. Ela não chegou pedindo nada. Ela queria trabalhar. Ela queria pegar. Ela não chegou querendo pegar nada de ninguém. Foi Boaz que favoreceu ela. Entende? Porque existe esse tempo de migalhas. Um tempo que você recebe um benefício, mas que Deus pode te levar a estudar, a montar a sua empresa. O tempo que você viu um testemunho de Kleber. Kleber Massa. Eu vou aprender o nome dele, em nome de Jesus. A mãe dele vendia coxinha e hoje ele é dono de empresas. A minha mãe, que as crianças ficavam o dia todo sem ter o que comer e ela trazia no final do dia um fubá. Passou tanto tempo sendo sustentada por uma pensão que meu pai dava. Teve também cesta básica da igreja. Chegou uma época que meu pai tirou a pensão e ela recebia 100 de um, 50 de outro. Ela estudou sem ter dinheiro para cursinho. Estudou em casa, pegando livros usados. Fez o magistério, depois fez uma pós, se formou, começou a ensinar. Abriu um hotelzinho, abriu uma escolinha. Depois estudou para concurso. E passou, e hoje ela tem o dinheiro dela. Ela chegou na estabilidade que é Canaã, para você entender. Ela não precisa mais pedir migalhas, esperar o que os outros têm para dar para ela. Exemplos práticos para você entender. Porque existe esse tempo, sim, de humilhação. O tempo que você pede ajuda em um campo de Boaz. Pede uma ajuda social na igreja, uma ajuda social no governo, não sei. Uma ajuda social na casa de alguém que vai te fornecer uma cesta básica, como uma irmã minha, que é a Marian Alexandre. Ela falou que passou mais de 4 anos de deserto, que tinha uma família que abençoava a família dela. Mas hoje ela não está vivendo esse deserto. Então, eu orei hoje uma palavra, eu disse, Senhor, eu quero falar de uma forma que eles entendam. Porque eu tenho um inimigo e ele é o diabo. É ele que vai querer roubar a semente da palavra.
E eu quero que a palavra se cumpra. Eu quero que você tenha vida. Eu quero que você pule quando Deus tirar a limitação e você entrar no templo. Eu quero que você testemunhe do que Deus fez na sua vida. Então o inferno vai ficar arretado. Não vai gostar. Porque ele tenta roubar a semente que foi plantada no seu coração. A semente da palavra de Deus. A semente da palavra de Deus. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, porque foi o que Deus me ensinou. Não foi só ficar me dá do governo. Foi também a compartilhar. Eu visitei um lugar onde as pessoas estão em tratamentos, né? Lidando crianças, adolescentes com câncer. E ali, eles estão lidando com uma situação muito difícil. Mas estão tendo médico, medicação. As famílias que moram longe estão tendo um lugar para dormir, para ficar, enquanto as crianças estão em tratamento. Mas quantos ali não agradecem? Porque a nossa mente fica só na doença, que é horrível. Tem muitas ameaças de morte, porque é uma doença que realmente tem essa ameaça. Mas imagina as pessoas fazendo o tratamento, recebendo a medicação do governo, o atendimento do médico, do psicólogo, do psiquiatra e várias coisas. E ali com o coração grato, crendo na cura, crendo em Deus, lendo a palavra, buscando em Deus a cura, buscando em Deus a restauração das suas células e fomentando no coração gratidão, quero ser prática. Poxa, Deus, obrigada. Porque eu tenho essa medicação, porque eu tenho esse lugar aqui para dormir com meu filho. Claro, ela queria estar na casa dela dormindo, ela queria estar com a família dela dormindo, ou dele, mas pelo menos tá tendo ajuda. Enquanto passa por isso. Você está entendendo que a nossa mente adoece pela forma que a gente pensa, pela forma como a gente lê o cenário, pela forma que a gente nomeia o cenário. Mas, poxa Deus, obrigada. Eu não tenho não, sabe? Eu gostaria de comer salmão. Mas muito obrigada por esse tilápia. Muito obrigado por esse frango. Tô te dando exemplos. Muito obrigada por essa carne. Entende? Senhor, me perdoe, eu tô triste por essa aflição. Mas eu tenho muitos motivos aqui para me alegrar. Eu não queria, Pai, estar triste. Não há nem motivo para eu estar triste. Esse motivo não era tão grande. Mas isso me aflige, isso é sinceridade na oração. Eu quero que isso mude. Isso já vem há muito tempo. Aí fala do tempo. Porque Ana era humilhada há muito tempo, ano após ano. Mas Deus deu uma ideia a ela. Ela teve uma ideia em oração. Deus validou no céu. Ela recebeu uma palavra de confirmação. E o físico se moveu para cumprir a palavra de Deus. Então você entendeu um pouquinho da minha vivência, de tudo que eu vivi e de que você também vai viver? Veja, eu criei na palavra. Eu não sabia para que eu ia ser chamada. Eu sei que eu fiz a sobrancelha, ajeitei o cabelo, fiz aquilo que estava dentro das minhas condições. Eu até pensei assim, em pegar um dinheiro para fazer o cabelo com a minha amiga, que ela cobra bem baratinho. É uma forma de eu abençoar também ela, porque ela tem um filho. E aí, quando eu faço meu cabelo com ela, eu tô ajudando ela também. Somos um corpo. Mas eu disse, poxa, eu tenho uma escova, tenho tudo, eu vou fazer aqui em casa mesmo. Aí peguei um botox que tinha, botei nas pontas assim do cabelo, que tinha no banheiro. E eu mesmo escovei com a minha escova secadora. Eu nem passei aquela chapinha nova. Não sei se tu viu o vídeo que eu postei, que eu comprei aí e postei. Mas eu sempre posto algumas coisas lá no Instagram, o Instagram da Restauração da Alma, se você quiser lá conhecer um pouquinho mais de mim, do meu dia a dia. Eu não posto tudo, mas eu posto alguma coisa. Quando Deus me permite, eu posto. Nem sempre eu posto. Nem todo mundo consegue celebrar junto com você, né? Mas isso aqui é vida real. O mundo é vida real. E tem uma semente que o diabo quer roubar. A espera por Jesus. Não abra mão. Não abra mão. A presença de Deus faz eu e você conseguir sustentar aquilo que Ele nos deu. E é isso que nós devemos valorizar. A presença de Deus. Porque se Deus deixar o diabo tocar, tenha certeza, Deus também vai restituir. 2 vezes mais, como fez na vida de Jó. Eu libero isso para a sua vida em nome de Jesus. E Deus não me fala isso agora,
em vão. Não é algo da minha mente. É o assim diz o Senhor. É para você realmente entender. O que acontecer no cenário, não duvide de Deus. Ele restitui, Ele recompensa. Ele é ótimo, Ele é excelente, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus poderoso. Então eu falei de uma forma para você entender, principalmente a parte do bolo. A parte do bolo. Tem algo que Deus me fez fazer que já é a segunda vez. Já é a segunda vez. Se o Espírito Santo trouxe agora para minha mente, Ele quer que eu compartilhe. Até porque já faz um tempinho. Eu tinha ganho, que era uma necessidade minha, de ter um notebook, por uma direção que o Senhor me deu. Então a gente conseguiu um despojo, né, um seminovo, muito bom. Meu esposo comprou e me deu. E nos últimos dias, foi mês atrás, o Senhor me pediu para eu doar. Na hora eu disse, eu vou ficar sem de novo, porque não era o primeiro despojo seminovo. Por que eu estou compartilhando isso? Porque isso é a nossa vida, irmão. Deus vai te pedir coisas que parecem loucura. E Lilian, o que você fez? Eu dei. Porque eu sei que Ele vai mandar outro no tempo dele. Você tá entendendo? Por que eu dei? Porque eu confio em Deus. Que Ele quer o melhor para mim. Entende? Mas se eu não liberar o que Ele mandou eu liberar, como eu vou receber o novo? Isso é um testemunho, irmãos. Aqui não é pra dizer pra você, olha como ela é boazinha, ela dá as coisas. Tô dizendo pra você que foi Deus que mandou eu dar. Deus mandou eu dar o bolo. Porque às vezes Deus tá pedindo coisas a você e você não quer dar. Você, não, é coisa da minha cabeça. Não. É Deus trabalhando no seu coração. Quem hoje dá um pedaço de bolo, quem hoje dá um notebook, se Deus tornar um milionário, vai continuar dando. Porque você já é. Deus só coloca coisas maiores nas suas mãos. E você vai continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não foi assim na vida de Davi? Davi foi assim. O que Davi amou? A vida das ovelhas. Se colocou a vida dele em risco pelas ovelhas. E ele continuou fazendo isso no ministério dele. Ele colocava a vida dele em risco pelo povo de Deus. Essa era a essência pela qual Davi foi chamado. Davi não foi chamado por causa de cadeira, posição. A posição era um lugar de autoridade, era um lugar de respeito, né? É uma nomeação. Mas Davi foi chamado por causa do povo de Deus. José foi posicionado por causa do povo de Deus. Olha como Deus te ama, gente. Ele pega um cara lá que está lá cuidando de ovelha e coloca para ser o líder do seu povo. Porque o líder do povo de Deus, o Davi, ele não estava preocupado com agradar as pessoas, mas com agradar a Deus. Ali, mas ele desagradou, se arrependeu, aceitou as consequências e nunca mais fez. Diferente de Saul, que se entregou ao mal. Você está entendendo? E José suportou o processo e não corrompeu o coração. Por isso que tudo que Deus colocou nas mãos dele, o propósito ficou intacto. 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 Os sonhos não eram de José. Os sonhos eram de Deus. E para a salvação do povo de Deus. E esse coração de Deus ainda permanece até hoje. Ele quer salvar você. Ele quer abençoar você. Ele protege você. Agora não se entregue ao mal. Não se entregue. Aqui no Restauração da Alma eu tenho muito zelo em falar a palavra. De verdade, qual é a direção que Deus quer naquela palavra. Porque eu não quero generalizar a palavra para todo mundo pegar a palavra e aumentar o número de seguidores. Não. A palavra de Deus não pode ser comercializada. A palavra de Deus é uma palavra liberada. E é para alguém. Tem um objetivo, tem um alvo. Tem um público, tem uma pessoa. É para o social, é para o seu povo. Mas quando essa pessoa está com maldade, a palavra é conversão. 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 Deus não abençoa o mal, por mais que Ele ame você. Deus não abençoa o mal, por mais que Ele ame você. Que o Senhor te abençoe.
acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.